Quando descobri que estava grávida, uma mistura de medo e felicidade tomou conta de mim. Eu sempre quis ser mãe, mesmo que não fosse o momento perfeito. Ainda assim, quando vi o positivo, a primeira coisa que pensei foi: Vitor vai ficar tão feliz. Mas ele não ficou. Vitor pareceu mais chocado do que empolgado. Disse que era muita responsabilidade, que a gente ainda tinha coisas a resolver, que o momento não era ideal. Mas, aos poucos, fui tentando entender suas reações. Achei que ele só precisava de tempo. Ele nunca foi muito expressivo com sentimentos, mas também nunca me deixou faltar nada. Então, me agarrei à ideia de que ele estava apenas processando tudo. Comecei a planejar o chá de bebê com uma esperança tola de que ele se envolveria e talvez se emocionasse. Era a oportunidade perfeita de reunir a família, celebrar o bebê e quem sabe resgatar o vínculo que parecia se perder a cada semana. Minha mãe me ajudou com tudo: bolo, decoração, lista de convidados. Vitor mal participou, mas sempre dizia: confio em você, vai ficar lindo. Mesmo assim, me recusei a acreditar que ele estivesse se distanciando. Eu me apegava aos pequenos gestos, quando ele me trazia chocolate tarde da noite, ou quando beijava minha barriga antes de sair para o trabalho. Eram momentos que eu guardava como provas de que, no fundo, ele ainda estava ali. No dia da festa, acordei animada e nervosa. Queria que tudo saísse perfeito. Era a primeira vez que tanta gente viria me ver desde que anunciei a gravidez. Passei horas no salão tentando disfarçar o inchaço no rosto e a exaustão que a gravidez trazia. No fundo, tudo que eu queria era ser celebrada. Ser olhada com carinho, com orgulho. Ser reconhecida como alguém que estava criando uma nova vida. Quando Vitor chegou à festa, notei que ele estava diferente. Chegou atrasado, o que já era comum, mas parecia inquieto, olhando o celular o tempo todo. Eu tentei não deixar isso me afetar, principalmente com tanta gente ali. Ele me deu um beijo rápido, me entregou um buquê de flores e posou para as fotos com um sorriso artificial. Eu fingi que não percebia. Tudo estava indo bem até o início dos jogos. Estávamos todos rindo, tirando fotos, quando os primeiros celulares começaram a vibrar. Primeiro um, depois outro. Um barulho abafado de notificações. Um silêncio constrangedor se instalou. Várias pessoas olharam seus celulares, e em poucos segundos, a expressão delas mudou. Meu coração acelerou sem que eu soubesse por quê. Júlia foi a primeira a me mostrar a tela. Era uma mensagem enviada para todos os convidados, inclusive para mim, vinda de um número salvo com um nome que eu jamais queria ver de novo. Clara. Enquanto vocês comemoram, saibam, é a mim que ele ama. Não a esposa grávida. Clara. O mundo congelou. As palavras pareciam gritar em minha mente. Olhei para Vitor, que encarava o celular como se estivesse diante de uma sentença de morte. Ele não negou, não reagiu, não tentou me poupar. Apenas ficou ali, inerte, como se fosse apenas mais um convidado pego de surpresa. Minhas pernas começaram a tremer. A taça que eu segurava caiu no chão e se espatifou. Minha mãe correu até mim, me abraçando, enquanto eu sentia o calor da vergonha subir pelo meu rosto. Meu coração batia forte, meu bebê se mexia dentro de mim como se também sentisse agonia. Tudo aquilo parecia um pesadelo do qual eu não podia acordar. A mensagem de Clara expôs tudo de forma cruel, pública e sem espaço para dúvidas. Quem faz isso em pleno chá de bebê? Quem tem coragem de destruir uma mulher grávida dessa forma? As pessoas cochichavam, desviavam o olhar, algumas até tentavam disfarçar, mas a vergonha era visível. Eu era o centro das atenções, não por estar trazendo uma vida ao mundo, mas por ser a mulher traída diante de toda a família. A dor foi tamanha que precisei sair do salão. Júlia e minha mãe me levaram até uma sala mais reservada. Vitor tentou se aproximar, mas minha mãe fechou a porta na cara dele. E eu agradeci por isso. Eu não suportaria ouvir nenhuma justificativa vazia naquele momento. Sentei ali, em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meus sonhos desmoronaram em segundos. O homem que dizia me amar tinha outra. E não apenas isso.
Ela sabia de mim, sabia do bebê, sabia da festa. E ainda assim quis me destruir. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei na casa da minha mãe, em silêncio, tentando dormir, sentindo meu bebê se mexer, como se me lembrasse de que eu ainda precisava ser forte. Mal sabia eu que aquela traição pública seria só o começo. Acordei na manhã seguinte como quem sobrevive a um furacão. Mas a calmaria era falsa. Era o tipo de silêncio que vem depois da destruição, quando tudo está em ruínas e a gente ainda está tentando entender se está viva ou só respirando por reflexo. Eu ainda estava na casa da minha mãe. Ela me acolheu sem fazer perguntas, apenas com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Minha barriga de 7 meses pesava, mas não tanto quanto a dor. Me olhei no espelho e vi alguém que eu mal reconhecia. Uma mulher inchada de chorar, com olheiras fundas, o rosto abatido e um olhar que implorava por respostas que talvez nunca viessem. O celular vibrava sem parar desde a noite anterior. Mensagens de amigas, familiares, até gente com quem eu mal falava. Todos chocados com a cena que presenciaram, todos querendo entender o que realmente aconteceu. Mas não havia muito o que explicar. A amante do meu marido invadira meu chá de bebê com uma única frase que destruiu tudo: sou eu quem ele ama. Ler aquela mensagem de novo e de novo era como reviver a humilhação. Eu lembrava do momento exato em que todos se entreolharam, do burburinho crescendo, do meu coração afundando no peito. Lembrava da sensação de estar despida no meio da sala, observada por dezenas de olhos julgadores e incrédulos. Minha mãe tentou me fazer comer, mas não descia nada. O que eu sentia não era apenas mágoa. Era vergonha, raiva e, principalmente, um sentimento profundo de traição. Porque ele não me traiu só com outra mulher, ele traiu nossa história, nosso filho, tudo que eu achava que estávamos construindo. No fim da tarde, Júlia apareceu. Ela entrou sem dizer nada, apenas me abraçou. E naquele abraço silencioso, encontrei o único espaço seguro que existia para mim naquele momento. Eu achava que ele me amava, Júlia. Eu achava que ele seria diferente. Você ainda é amada. Por mim, pela sua mãe, por esse bebê. E um dia, você vai se amar de novo também. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Amor próprio. Quando foi que eu me perdi? Quando foi que parei de me olhar no espelho com orgulho e passei a aceitar as migalhas que Vitor me dava? 2 dias se passaram em um limbo. Eu vivia em piloto automático. Acordava, olhava o celular, não respondia a ninguém. Nem mesmo ele, que ainda não havia dito uma palavra. Até que, no 3º dia, a campainha tocou. Era Vitor. Minha mãe foi quem abriu a porta. Ela ficou parada na frente, com os braços cruzados, bloqueando a entrada como uma leoa protegendo a cria. Eu ouvi a voz dele do quarto, trêmula, pedindo para falar comigo, dizendo que queria explicar. Saí do quarto lentamente. Quando cheguei à sala, lá estava ele, com o rosto cansado, a barba por fazer e um buquê ridiculamente colorido nas mãos. Flores. Como se aquilo fosse capaz de costurar o que ele rasgou. Eu não sabia que ela ia fazer isso, Ana. Juro. Eu terminei com ela. Foi coisa dela. E isso muda o quê, Vitor? Minha voz saiu firme, ainda que embargada. Você me traiu enquanto eu estava grávida do seu filho. Você mentiu todos os dias. Me olhava nos olhos, dormia ao meu lado, e ainda assim me enganava. Ele tentou se justificar, dizendo que tinha sido uma fase confusa, que não sabia o que queria, que tinha medo da paternidade. Eu ouvia, mas não absorvia. Era como escutar um estranho falando. Você não estava confuso, Vitor. Você só foi covarde. E deixou que eu fosse humilhada na frente de toda a minha família. Isso não é erro. É crueldade. Ele começou a chorar. Chorava copiosamente, como se estivesse aliviando uma culpa enorme. Mas dentro de mim, nada mais se movia. Nenhuma lágrima, nenhum carinho, nenhum resquício de compaixão. Era como se, ao ver o verdadeiro Vitor na minha frente, uma parte de mim tivesse se libertado.
Não o deixei entrar. Disse que, a partir dali, ele falaria comigo apenas sobre o bebê. E só por mensagem. Foi nesse mesmo dia que comecei a olhar para mim de forma diferente. Decidi procurar uma psicóloga. Comecei a escrever como forma de processar tudo. Publiquei um pequeno texto nas redes sociais contando, com delicadeza, que passei por uma traição dolorosa e que agora estava focada em recomeçar. Sem dar nomes, sem me vitimizar, apenas sendo honesta. O que aconteceu depois me surpreendeu. Centenas de mulheres começaram a comentar. Contaram suas histórias, me deram forças, se emocionaram. Eu vi que não estava sozinha, que a minha dor era parte de algo maior. E ali, no meio de tanto apoio, senti um fio de esperança nascer. Foi também nesse processo que reencontrei um antigo sonho: falar para outras mulheres. Inspirar, compartilhar, vencer minha timidez e, principalmente, minha gagueira, algo que me perseguiu por anos, me calou em tantas situações, me fez sentir menos capaz. Quando recebi o convite para dar uma pequena palestra em uma ONG que acolhia mães solo, minha primeira reação foi de pânico. Mas logo veio uma voz interna que dizia: é agora. Vai com medo mesmo. Nos ensaios, travei algumas vezes. Me emocionei, quis desistir. Mas algo dentro de mim, talvez meu filho ainda no ventre, talvez a força que Júlia me emprestou, me empurrava para frente. Sem saber, eu caminhava em direção ao momento mais transformador da minha vida. E Vitor, mal sabia ele que, enquanto ria da minha gagueira naquela ceia de Natal meses atrás, um dia choraria ao me ver falar, para o país inteiro. Os dias após a palestra foram intensos. Eu sentia uma mistura de alívio e insegurança, como se tivesse tomado uma decisão grande demais, sem ter certeza do que viria a seguir. O telefone não parava de tocar, mas eram mensagens de mulheres, familiares, até desconhecidos que haviam assistido à palestra. Todos estavam dizendo o quanto minhas palavras os tocaram. Eu só queria respirar. Precisava disso. Precisava parar e me reconectar comigo mesma. Naquela noite, eu sentei à mesa da cozinha da casa da minha mãe. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite, mas eu não tinha sono. A sensação de estar em paz, pela primeira vez em semanas, era estranha. Era como se o peso que me esmagava tivesse finalmente se afastado um pouco. Mas, ao mesmo tempo, o vazio deixado pelo Vitor ainda estava ali, como um eco distante. Como se ele tivesse deixado um rastro, uma memória difícil de apagar, embora eu já não sentisse mais a dor excruciante de antes. Quando olhei para o celular, vi a mensagem de Vitor. Eu vi você, Ana, vi a sua palestra. Eu não tenho palavras para o que senti. Você estava incrível. Eu te amo. Senti meu estômago embrulhar. Não sabia o que pensar, não sabia o que sentir. O que ele queria com essa mensagem? Ele não tinha mais o direito de me dizer palavras como aquelas. Ele havia destruído tudo. A confiança, o que nós tínhamos, o que ele me fez acreditar. E agora, tudo parecia um grande jogo de palavras vazias. Respirei fundo. A angústia ainda me dominava, mas era diferente agora. Eu sabia o que eu era capaz de fazer. Eu tinha força para não voltar atrás, para não cair nas armadilhas emocionais que ele sempre tentava me lançar. Ele queria que eu o perdoasse? Queria que eu fosse fraca, que voltasse a ser aquela mulher que o perdoava por qualquer coisa, porque ele sempre sabia do que eu era capaz de fazer por ele. Mas, não mais. Eu não era mais essa mulher. A cada segundo que se passava, uma parte de mim se reconstruía. Eu me lembrei de quando ele me dizia que nunca conseguiria dar conta de tudo sozinha, que ser mãe seria difícil demais, que eu precisava dele. Ele se tornou uma figura fantasmagórica na minha vida. Ele já não fazia parte de quem eu era. O medo de ser abandonada por ele havia sido o que mais me aprisionou. Agora, eu estava vendo a verdade de forma nua e crua. Eu não precisava dele. Eu nunca precisei. Ainda assim, a mensagem de Vitor ficou na minha mente. Ele não havia se desculpado. Ele não se preocupou com o que eu realmente sentia.
Apenas se preocupava com a sua própria vergonha. O egoísmo dele nunca cessou. Ele estava tentando reconquistar algo que nunca mais seria dele. Eu deixei o celular de lado e fui até o quarto do meu filho, já tão perto de nascer. Olhei para a pequena cama que já estava montada, as roupinhas dobradas com tanto carinho e o futuro que eu estava criando para ele. Ele não sabia de nada. Ele não sabia sobre o caos que havia ocorrido, sobre os erros do pai, ou sobre os gritos e lágrimas que eu tinha derramado. Tudo o que ele sabia era que estava em um lugar seguro, protegido, já amado antes mesmo de nascer. Minha mãe entrou no quarto silenciosamente e me abraçou. Ela não precisava falar. Ela sabia o que eu estava sentindo, e a presença dela ali era tudo o que eu precisava. Uma sensação de acolhimento, de que, embora o mundo estivesse desmoronando à minha volta, ela estava ali para me manter firme. Você está mais forte do que imagina, minha filha. Ela disse, com um sorriso suave, mas cheio de compreensão. Você vai fazer a diferença na vida desse menino, e ele vai crescer vendo em você a mulher incrível que você sempre foi capaz de ser. Aquelas palavras ecoaram em mim de uma forma que eu não sabia precisar. Não eram apenas palavras de consolo. Eram palavras de verdade. Eu estava começando a acreditar nelas. Eu me afastei da casa de minha mãe pouco depois, com a certeza de que precisava seguir em frente. Eu não poderia mais me prender ao passado. Eu precisava me reconstruir, cuidar de mim e do meu filho, mas também precisava conquistar algo mais para minha vida. Meu trabalho, minha fala, minha voz, tudo aquilo que eu havia silenciado por tanto tempo por medo de ser incompleta, por medo de ser fraca. Eu estava crescendo. A vida estava me ensinando que eu podia mais. Que eu não precisava viver com as rédeas nas mãos de ninguém. Eu havia caído, mas tinha me levantado. E agora, nada e nem ninguém poderia me derrubar. Fui chamada para mais palestras. Minha história de superação estava tocando tantas mulheres que eu não sabia como processar aquilo. Eu estava começando a perceber que, ao contar minha dor, eu estava ajudando tantas outras a lidarem com suas próprias batalhas. E, de algum modo, isso me fazia sentir que eu estava finalmente no caminho certo. No entanto, um detalhe ainda pairava sobre minha cabeça. Vitor. O celular tocou novamente, e dessa vez, quando olhei, vi a sua mensagem. Ele parecia não entender que o tempo que ele perdeu comigo não poderia ser recuperado. A sua carta que chegou semanas depois, sem pedir perdão, apenas dizendo quanto ele me viu se tornar alguém melhor, algo maior do que ele imaginou, mais uma vez mexeu com algo dentro de mim. Não o perdoei. Não disse nada. Só olhei para a carta e pensei sobre a verdade dela. Ele me viu se transformar? Ele não havia me visto em nenhum momento da minha vida até aquele dia. Ele não sabia nada sobre mim. Aquele Vitor que me conheceu, que tentou me destruir, já não existia mais. E isso não era apenas uma conclusão. Era a verdade inegável. A última mensagem de Vitor, com sua lamentação vazia, foi lida sem emoção. Apenas um símbolo do que ele nunca entenderia. Como ele poderia entender que eu já não era a mulher que ele pensou que controlaria? Como poderia compreender que ele, ao tentar me rebaixar, me fez mais forte, mais independente, mais imbatível? A verdade é que, enquanto ele ficava para trás, eu avançava para o futuro. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!